Olá, queridos, olá, queridas. Estamos aqui em mais um vídeo do canal E aí, Deus? E hoje vamos continuar falando sobre E aí, Deus? É errado, é pecado querer ficar rico, prosperar, querer crescer financeiramente? Nós já fizemos dois estudos ou duas conversas e hoje estamos na terceira. E aí, Deus? É errado querer ficar rico, querer prosperar? Hoje eu vou dar algumas coisas práticas, um versículo maravilhoso e nós vamos crescer um pouco mais nessa área. Enquanto você assiste aí, se você não assistiu os anteriores, volte lá e assiste o 1 e o 2. Mas também se inscreva no canal se você não é inscrito. E aí, Deus, dá o sininho aí, dá um like, nos ajude a crescer. Nós estamos aqui para responder muitas perguntas e estamos nesse começo respondendo esta. E aí, Deus, é errado querer ficar rico. Muitas pessoas têm um entendimento equivocado do que Jesus ensina nesta área. Em uma leitura superficial dos evangelhos, pessoas assumem que Jesus advogou um estilo de vida de pobreza e quase de miséria. Às vezes olham para algumas falas de Jesus ou algumas traduções que não são bem feitas e assumem esta coisa de que Jesus é contra prosperidade ou riqueza e que a miséria é o padrão de Deus. Com esse pano de fundo, muitos se sentem culpados por terem prosperado em seus projetos financeiros. Ou pensam que buscar essas coisas para suas vidas seja algo que não se enquadra em ser um bom discípulo de Jesus. Eu já conversei com vários empresários, homens de sucesso, de Deus, que tinham esse conflito. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou prosperando? Mesmo pessoas que davam, que semeavam. Bem, nós já descobrimos que não é isso que Jesus ensina. Se você olhar as duas respostas anteriores, a 1 e a 2, você vai ver que aprendemos que prosperidade e crescimento financeiro, na verdade, fazem parte do plano redentor de Deus para seus filhos. Pobreza e miséria vieram depois da queda e são frutos do pecado do homem. Sabe, o apóstolo João, que nos escreveu o Evangelho, também nos escreveu algumas cartas, 3 cartas. E ele escreveu algo bem interessante em sua terceira carta. Ele estava conversando com um amigo, é direcionada a um amigo, tem só um capítulo essa carta. Um discípulo, a quem ele chama de filho e que era um líder na igreja, alguém que ele amava muito. Nós não sabemos exatamente quem é esta pessoa, não tem muito na história, mas ele escreveu essa carta direcionada a ele, está na Bíblia, é inspirada. E na introdução desta carta, ele descreve sua oração e desejo por esse filho espiritual. O que ele orava por ele, o que ele desejava. E eu acredito que isso reflete o desejo do coração de Deus por nós. Ele escreve o seguinte: amado, desejo que prosperes, isso é, sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma é próspera. Prospere em todas as coisas, tenha saúde, sua alma é próspera. É 3 João 1, 2. Eu amo este verso. Já preguei várias vezes sobre ele, já meditei, oro este verso sobre a minha vida, oro sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida das pessoas. Penso que este desejo de João, do apóstolo João, homem maduro, homem de Deus, para com seu amigo, o seu filho espiritual, reflete o desejo de Deus para as nossas vidas. A palavra prosperar aqui tem o sentido de ir bem em todas as jornadas da vida e também ser bem-sucedido nos negócios. Eu acredito que Deus realmente deseja que prosperemos. Na verdade, que prosperemos em todas as áreas da nossa jornada, uma vida balanceada, equilibrada, tranquila, mas de prosperidade. Isso inclui saúde espiritual, familiar, mas inclui também a nossa vida financeira. Deus deseja que tenhamos saúde. Jesus levou sobre si nossas enfermidades, Isaías 53. Deus deseja que o nosso homem interior, nossa alma, também prospere, que o nosso espírito prospere. A Bíblia fala de amadurecimento do homem interior do coração, tem Efésios 1, 3 e tantas outras passagens. Jesus também fala de multiplicação financeira.
Vamos sair agora deste versículo, né, dessa 3 João 1, 2, e vamos entrar em algo que Jesus falou. Jesus nos contou uma história certa vez, ele usou uma parábola para contar essa história. Ele diz assim: um rei chamou 3 servos. A um ele deu 10 minas, a outro ele deu 5 minas, e ao último ele deu 1 mina. Mina ou talento, como talvez diga em sua Bíblia, é uma unidade de valor. Uma mina, na época, era equivalente a 100 denários. E 1 denário era equivalente ao trabalho de um dia de um trabalhador comum daqueles dias. Então Jesus está usando dinheiro. Se fosse hoje, Jesus falaria $1.000, $10.000, ele falaria reais, ele falaria uma moeda. Bom, continua Jesus. Este rei foi viajar, mas quando ele voltou, ele pediu contas. O primeiro trouxe de volta 20 minas, multiplicou 10. Havia conseguido negociar e multiplicar o valor. O segundo, que tinha recebido 5 minas, trouxe de volta 10 minas, também dobrou. Este também multiplicou o valor original que havia recebido. Vai entendendo isso. É uma linguagem financeira que Jesus está usando para ensinar verdades espirituais, mas é uma linguagem financeira. O terceiro trouxe de volta apenas 1 mina original, aquele que havia recebido, e devolveu ao rei. Olha, está aqui, rei, a sua mina de volta. E ele deu o seguinte explicação: eu não fiz nada com essa mina porque eu sabia que você era um rei difícil e tudo mais, e eu guardei e está aqui. Bom, a reação do rei foi a seguinte: ele exaltou os 2 primeiros, mas ele repreendeu duramente, severamente o último. Ele disse: você deveria pelo menos ter colocado meu dinheiro no banco para que rendesse juros, e aí eu teria pelo menos o retorno. E aí ele mandou tirar aquela 1 mina dele e dar para o que já tinha 10. As pessoas ficaram até admiradas, mas ele já tem 20 agora, 10 mais 10, por que dar mais 1? E Jesus explica, quando Jesus contou essa história, que Deus funciona assim. Ele estava perto de Jerusalém, e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente, é que Jesus contou essa história. É claro que essa história de Jesus, essa parábola, tem a ver com outras implicações. Ele estava falando de mais verdades, não só dinheiro. Mas o que eu quero mostrar para você é que Jesus falou de multiplicação de dinheiro, fazendo negócios, investindo e ganhando juros, sem nenhum problema de ética. Falou até de pôr no banco para render juros. E ele falou isso como algo virtuoso. Na parábola, na história de Jesus, isto é virtuoso. Não é negativo, não é mundano, é virtuoso. Claro que as histórias de Jesus são extremamente complexas, mas o que aprendemos com essa passagem de Jesus e até com aqui de João é que desejar prosperar nos negócios é um bom desejo. É algo recomendado na Bíblia. A prosperidade material é vista como bênção, com o favor do Senhor sobre a vida do cristão, do crente, do servo. Guardar e multiplicar o dinheiro é recebido como algo bom, e é uma virtude e é recomendável. Negociar para ter o máximo de retorno é recompensado com mais recursos, como Jesus contou na sua parábola. Bom, o que eu aprendo aqui? A sua habilidade financeira e nos seus negócios é algo positivo em sua vida. Não é algo negativo, não é algo que a Bíblia repreende. Na verdade, Jesus contou não só uma história, mas contou várias outras histórias, várias outras parábolas sobre negociação, sobre dinheiro, sobre talento. A gente usa a palavra talento como algo espiritual, né? Qual é o seu talento? O meu talento é música, o meu talento é pregar, o meu talento é ensinar. Mas na verdade, quando Jesus usou a palavra talento, era uma moeda de troca, era dinheiro. E isso
me ensina que Jesus não tem problema com trabalhar a questão da multiplicação financeira. Então, na prática, queridos, nós temos aprendido aqui, eu tenho desconstruído um pouco alguns conceitos equivocados de que Deus não abençoa ou não está na prosperidade e que a virtude está na pobreza. Jesus, obviamente, também nos ensinou que quando nós prosperamos, primeiro, nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro ou na prosperidade. Não pode se tornar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso alvo primeiro, nosso foco. E aí, nós fazemos isso, nós estamos errando. E nós já vimos isso no tempo anterior. Nós não podemos pôr o coração nestas coisas como o número 1, mas se dedicar a trabalhar, crescer, por exemplo, fazer cursos, fazer uma faculdade, fazer treinamento, se tornar mais habilidoso na sua área. Se você, por exemplo, é um professor e você vai fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, se você é um médico e você vai fazer uma especialização, um doutorado, uma pós-doutorado, ficar melhor naquilo que você faz, como cirurgião, como um psicólogo, um psiquiatra, como seja lá qual for a sua área de atuação, e consequentemente, por você se habilitar, você vai ganhar mais, você vai ter mais recursos. Isso é louvável na Bíblia. Não é repreendido como algo que não tem nada a ver com Deus. Na verdade, Deus quer que os seus filhos cresçam. Deus quer que os seus filhos cresçam com o objetivo de expressarem o amor dele ajudando outros. Quando nós crescemos em todas as áreas, nosso coração de reino, nosso coração de discípulos de Jesus, tem que ser o de aí refletir o caráter de Deus e abençoar o mundo. Então, aqui nós já vimos, eu acredito que a resposta dessa pergunta, e aí Deus, é pecado querer ficar rico? E aí Deus, é errado eu ter planos financeiros, fazer investimentos, me tornar de repente um investidor em bolsa, em outros ativos, e até aprender isso, e até multiplicar o meu dinheiro? Não é errado. Eu não acredito que Deus aprove apostas, a gente ficar apostando, porque é muito complexa essa coisa de aposta, porque tira o dinheiro das pessoas, tantas pessoas perdem o salário todo. Historicamente, essa coisa de aposta mais roubou a sociedade, mais tirou do que deu. Mas quando você tem a habilidade de multiplicar o seu dinheiro, de trabalhar, de crescer, nós vimos já alguns exemplos aqui de homens na história, mulheres que cresceram financeiramente e depois transformaram a sua área. Eu quero contar uma última história aqui para finalizar esse tempo prático aqui. Eu estudei muito a vida de um homem de Deus que viveu mais de 200 anos atrás, chamado Conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf foi o pai do avivamento moraviano. Criou uma comunidade lá na Alemanha, quando havia perseguição aos protestantes cristãos, e eles foram protegidos por ele. Ele tinha herdado uma terra, uma fazenda muito grande, e até uma vila. A vila era da família dele. Naquela época era como se fosse, tinha um castelo, ele era o conde daquela região. Mais ou menos a autoridade, embora tinha um rei, tudo mais. Conde Zinzendorf teve um encontro com Deus quando ele era ainda jovem, e ele foi ser treinado numa escola bíblica que enviava missionários e que treinava os missionários para fazerem o seu trabalho e gerarem riquezas, e gerarem recursos e se autossustentar no seu trabalho. E aí, Conde Zinzendorf, quando começou o movimento lá, protegendo aquelas pessoas que eram perseguidas, começou um avivamento na fazenda dele com mais ou menos umas 40 famílias e foi aumentando, e eles começaram a responder a Deus. Foi um avivamento de oração, um avivamento de fogo, mas também um avivamento de missões. E eles criaram uma sociedade missionária.
sabe que o conde Zinzendorf, que era um homem próspero, que era um homem rico, pegou as terras dele, pegou tudo que ele tinha, a fazenda, as terras, e deu para as pessoas morarem. E lá criou-se uma comunidade linda, que cresceu, uma comunidade que aí as pessoas vinham e eram treinadas, equipadas, não só na Bíblia, em missões, em como pregar o Evangelho, mas eram treinadas em como fazer tecido, eram treinadas em carpintaria, eram treinadas nas coisas que haviam naquela época para irem para o campo missionário. Muitos foram para a Índia, outros foram aqui para a América Central, outros foram para a África. Foi historicamente a comunidade que mais enviou missionário, proporcionalmente ao tamanho que eles tinham, de toda a história. E esses missionários, sustentados por aquela comunidade, apoiadas por este homem que tinha autoridade um pouco política, porque ele era o conde daquela região e ninguém podia mexer lá, e que tinha finanças. Eles cresceram e ele investiu, e com os seus recursos, com a sua habilidade, com a sua herança até, ele transformou muitos e muitos lugares, e até hoje, historicamente, os moravianos são considerados os maiores missionários de todo o mundo. Há países como Gana, por exemplo, como Nigéria, que foram profundamente influenciados pelos missionários que saíram lá do movimento moraviano. O evangelho chegou em partes da África por causa desses homens e mulheres. No norte da Índia, em vários lugares da Índia, porque eles foram pioneiros e foram lá não só com o trabalho missionário, mas foram também com treinamento, equipados, que essa era a visão da comunidade, era a visão do conde Zinzendorf. Este homem pegou a sua influência, pegou os seus recursos, pegou até a sua herança e colocou à disposição de Deus. E Deus pegou aquilo e transformou num avivamento, e transformou em algo que marcou a história. Sabe, quando ele começou, ele simplesmente estava respondendo. Teve desafios, teve lutas, teve perseguição, mas ele formou algo que, historicamente, é uma das coisas mais belas que já aconteceram na vida de uma pessoa ou de uma comunidade. Enfim, você pode crescer financeiramente, prosperar. Você que tem uma empresa, você que tem um negócio, você que é um profissional liberal, o Senhor tem desejo sim que você prospere. É bíblico. É parte do coração de Deus que você prospere. Não é errado querer ficar rico necessariamente. Não é errado querer prosperar, usar suas habilidades, investir. Mas peça ao Senhor que te dê um coração de reino. Pergunte a Ele o que o Senhor quer que eu faça com as minhas habilidades, com a riqueza que eu estou adquirindo, com os recursos que o Senhor está me dando, muito ou pouco. Se o seu coração está no reino, o Senhor vai te abençoar. Não é que você não vai poder desfrutar, não é que você não vai poder ter um carro, não vai poder ter uma casa, não vai poder abençoar sua família, as pessoas à sua volta, não é que você não vai poder ter uma vida confortável, mas você, não colocando o coração nessas coisas, vai poder ter a liberdade de ter, de crescer e ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Espero que você tenha sido abençoado com essas respostas. Se você, de novo, não assistiu ainda, assista a 1, a 2, essa é a terceira. Nós vamos nos mover para novos assuntos, mas eu quis começar o E aí Deus, que é este canal que tem o objetivo de crescer, de ensinar teologia de uma forma prática, de ensinar teologia de uma forma bem simples, mas profunda, tá? Bem despojada, mas tentando ser bíblico. E nós vamos ter muitas outras perguntas aqui. Quero te incentivar a comentar aqui no nosso canal. Nós estamos lá no Facebook, no Instagram também. Procure a gente lá no E aí Deus. Vamos interagir, faça perguntas.